Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de estar com vocês hoje, pedindo a Ele que nos dê compreensão e clareza para entender os ensinamentos de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre uma das bem-aventuranças que Jesus mencionou e que está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem-aventurados os pobres de espírito. Essa passagem de Jesus, ela não é bem compreendida por muita gente, né? Esse pobres de espírito, muitas pessoas entendem isso de uma forma pejorativa, inclusive quando nós queremos depreciar alguém, a gente diz, fulano é coitado, pobre de espírito. Então, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro aqui, nessa passagem, é o que nós podemos entender por pobres de espírito, né? Jesus quis dizer nessa passagem, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, que não são os pobres de espírito, não são os tolos, aquelas pessoas de inteligência parca e limitada, mas ele quis dizer os humildes. Então nós poderíamos daí dizer assim, bem-aventurados os humildes de espírito, né? Jesus nos diz que deles, dos humildes, será o reino dos céus, e não dos orgulhosos. Orgulhosos de quê, né? Do que é que a gente tem tanto orgulho que possa até nos atrapalhar, né? Então tem muitos tipos de orgulho. Nós podemos citar alguns só para exemplificar. O orgulho da cultura que se tem, o orgulho da inteligência, o orgulho da fortuna, da linhagem, do sangue. Enfim, são muitos os tipos de orgulho. Eu gostaria até de ilustrar uma historinha que eu ouvi uma vez que eu achei interessante. Um rei, né, havia um rei muito bondoso, muito desprendido, ele ajudava muito os seus súditos, era um rei que distribuía seus bens, seu patrimônio, ajudando as pessoas. Ele ajudava de forma ponderada as pessoas, ele avaliava, mas era um rei bondoso. E um dia ele procura um sábio e pergunta para esse sábio, um mestre, sobre o orgulho. E o mestre, ele pergunta o que era esse orgulho. E o mestre diz assim, como você me faz uma pergunta tão estúpida dessa? Você é muito burro, nossa, que pergunta estúpida. E o mestre trata ele com tamanho desprezo para aplicar-lhe um teste. E esse rei se enfurece e diz assim, epa, alto lá, veja como você está falando comigo, eu sou um rei, posso te prender, posso mandar te matar. E aí o sábio diz para o rei, pronto, aí está o orgulho. Não é? Então ele era muito desapegado das coisas materiais, mas ele não era desapegado da sua posição de rei, da sua nobreza, não é? do seu posto. E essa historinha, ela nos dá algumas dicas, né? Que obviamente nós podemos dizer assim, poxa, mas também não é assim que se trata, né? Não é assim que se trata uma pessoa, seja ela rei ou não, chamá-la de burra, de estúpida. Lógico que aí tem o fato de ter um teste, ter sido um teste. Mas se nós formos pensar do lado do ensinamento, esse rei, por mais bens e cultura que ele tivesse, se ele tivesse humildade, ele saberia que ele não é melhor do que ninguém.
e que ele, humildemente, ainda é ignorante de muitas coisas, não é? Agora, quando a pessoa se arma com o orgulho, esse orgulho funciona como uma venda nos seus olhos, né? E eu também me lembro de uma coisa que aconteceu comigo essa semana, né? Tem certas situações e pessoas e situações que você sutilmente dá um aviso e essas situações, essas pessoas respeitam o seu espaço, a sua presença e se contêm. E algumas situações não, isso não funciona. E aí essas coisas pegam no nosso orgulho, elas mostram, elas evidenciam aquilo que de fato nós temos, aquilo que de fato nós somos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: quando está tudo bem, está tudo tranquilo, está na paz e amor na nossa casa, no trabalho, a gente é educado, a gente é gentil, mas quando alguém pisa no nosso calo, né, quando pisam no nosso calo ou quando expõe a nossa fragilidade, a gente se arma e devolve muitas vezes com uma reação desproposital, exagerada, mostrando realmente a nossa rudeza, a nossa violência. Então, nós somos isso ainda, e não aquela calmaria, aquela tranquilidade quando tudo está bem. Então, na crise ou no momento difícil, na prova, é que a gente sabe o quanto a gente ainda tem de imperfeição para se depurar. Tem algumas máximas de Jesus também que exemplificam o que ele quis dizer com isso, né? Sobre a humildade. Quando ele diz: todo aquele, pois, que se fizer pequeno como este menino, será o maior no reino dos céus. Aí também, né? Ele não quis dizer que a gente tem que ser pequeno, ele diz que a gente tem que ser simples, não é? E autêntico, como uma criança, como um menino. Quando nós somos criança, quando nós somos meninos, nós não temos juízo de valores, nós não temos o orgulho do nosso conhecimento, da nossa posição, nós não discriminamos, não é? Nós estamos abertos a aprender, nós estamos olhando para o mundo com olhos de ver. Então é isso que Jesus quis dizer quando ele diz que nós temos que ser simples como um menino, não é? Outra máxima dele: aquele que quiser ser o maior, seja o que vos sirva. Essa também é uma máxima, né, que ele exemplificou. Ele dizia, né, que o Filho de Deus veio para servir e não para ser servido. Então exige um exercício muito grande de humildade a gente servir, né? Ser servido é o mais comum que a gente vê, é o mais vulgar por aí, todo mundo querendo ser servido, querendo bajulação, né, mordomias, e não servir, né? E outra máxima que eu selecionei aqui também, que fala nesse capítulo, é: porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Ele cita essa passagem num banquete que ele vai na casa de alguns fariseus, e quando ele vê as pessoas disputando os lugares na mesa para sentarem nos melhores lugares, nos primeiros lugares. E aí ele cita essa passagem, ele fala, né, uma parábola, dizendo que quando a gente for convidado para uma festa, que a gente deve escolher o último lugar. E se nós tivermos uma consideração daquele que nos convidou, ele vai dizer: venha mais para cá, sente mais perto. Isso para a gente vai ser motivo de alegria diante de todos, né? Mas pelo contrário, quando a gente disputa pelo primeiro lugar, pode ser que ele diga: olha, por favor, dá um lugar a essa outra pessoa, que ela é mais qualificada. Então isso será uma grande decepção, né? Uma grande vergonha. Então ele diz para a gente sempre buscar uma atitude humilde, né? E que a humildade e o orgulho, elas são o oposto. O orgulho é o grande, é o terrível adversário da humildade.
E a humildade é uma virtude muito desqualificada nos nossos dias. As pessoas não querem parecer humildes, elas querem parecer grandes, grandes na terra. Jesus disse isso porque os grandes da terra, eles imaginavam que os títulos e as riquezas eram a recompensa dos seus méritos e que sua essência era mais pura que a dos pobres. Então aqueles que tinham posses, posições na terra, eles achavam que eles mereciam isso por terem mais mérito que os pobres. E Jesus contou essas parábolas e deu esses ensinamentos, mostrando para todos nós que esse tipo de pensamento é atribuir a Deus ideias concebidas pela nossa mente orgulhosa, pelo nosso cérebro orgulhoso. Então a gente transfere para o pensamento, para Deus, aquilo que a gente concebe. Então que a gente possa estar atentos, nós possamos estar atentos a esse comportamento. E aos nossos momentos de crise, onde é que aparece o nosso orgulho. Eu fico por aqui. Muito obrigado pela atenção e uma boa reflexão. Até a próxima.